Bem, pessoal, então estamos começando hoje o nosso primeiro Bioespecífica Reviews. E como a gente propôs para vocês, né, a grande ideia do Bioespecífica Reviews é pegar a matéria que é dada durante a semana na específica e aqui a gente resumir essa matéria, levantar os pontos mais importantes e em cima do grande propósito, né, das matérias, levantando coisas que possam ser importantes na resolução dos exercícios. A gente vai usar a nossa experiência em vestibular, questões que a gente já viu ao longo da nossa vida aí, e trazer para vocês aquilo que é o foco principal, de forma que você possa ter assistido a aula e com esse acompanhamento fixar melhor a matéria. Bom, e por hoje, né, nosso primeiro tema, como foi nas aulas da específica, é o sistema digestório. E o grande objetivo dessa revisão é mostrar todos os compartimentos e detalhar ou relembrar aquilo que acontece em cada um deles. É isso mesmo. Então, o sistema digestório é um sistema que vai desmontar os alimentos. Nós somos complexos, multicelulares, consumimos muita energia. Então a gente tem que quebrar os alimentos em moléculas pequenas, monossacarídeos, aminoácidos, para a gente assimilar. O grande lance dessa aula em prova é saber aonde que cada uma dessas partículas são quebradas ao longo do nosso tubo. Bom, então vamos começar. E como primeiro compartimento, a gente pode citar a boca no sistema digestório, né? Bom, a boca, na verdade, ela entra com duas funções muito importantes. Uma delas a gente chama de digestão física e a outra de digestão química. Bom, a digestão física basicamente é a salivação e a mastigação, onde você vai pegar aquela massa de alimento que pode estar muito grande e através da mastigação fragmentar a pedaços menores, e também você pode umedecer essa massa com a sua saliva e assim tornar a digestão disso mais fácil, né? Você pode facilitar, por exemplo, com a água, que a enzima presente na boca chegue mais fácil às moléculas e assim promova a digestão das mesmas. Mas como o Vitor falou pra gente, é enzima, né? Então a parte talvez mais importante de digestão na boca, como está escrito aí, é a digestão química, em que a gente vai usar uma enzima para quebrar uma molécula. E na boca não tem estresse com a gente, é quebrar o amido. Amido é um polissacarídeo feito de várias moléculas de glicose, imenso. Você começa a quebrar o amido na boca. E por isso o nome da enzima é amilase salivar, né? A ASE indicando que é uma enzima, o amil faz a referência ao amido e a salivar, né, para te mostrar onde ela está presente. E como ela atua na boca, ela tem pH ótimo 7, que é o pH da boca, um pH neutro, um pH protetor, inclusive, para a boca, e que é mantido assim devido à presença de sais. E lembrar que o Vitor explicou pra gente, deu uma grande dica pra gente na aula, quando ele falou que você nunca termina um processo digestório na primeira vez que você iniciou esse contato com a molécula. Então, lembra sempre dessa ideia. Você começou a digerir o amido na boca, você começou a digerir o amido na boca. Você vai liberar moléculas menores aí, mas ainda não monossacarídeos livres. Você libera as chamadas maltodextrinas, como mostra a figura aí, ó, onde está mostrando o amido quebrado pra gente. Bom, então esse é o grande papel da boca. Após sair da boca, esse alimento atravessa a faringe, que é um tubo compartilhado pelo sistema digestório e respiratório. A faringe, por isso, é o único dos tubos digestórios que não tem peristaltismo, porque assim poderia prejudicar as funções respiratórias. E assim ela acaba sendo muito curta. E logo que passa pela faringe, esse alimento segue para o esôfago, e do esôfago, através de movimentos peristálticos, contrações, chega até o estômago. Pois é, então estômago é importante pra gente, principalmente na digestão de proteínas. Tá? Então é a função primária do estômago. A gente vai lembrar dele digerindo proteínas. Então eu preciso de proteases para digerir essas proteínas. Mas antes mesmo de eu ter uma protease das mais importantes do nosso corpo, a gente vai usar o ácido clorídrico. O ácido clorídrico já é um fator desnaturador de proteínas. Só o pH ácido já é suficiente para desnaturar as proteínas que caem ali. Além da ação da pepsina, como está escrito aí na digestão química. Bom, como o Padilha falou, a acidez, ela de certa forma já auxilia a digestão desnaturando as proteínas. Você pode pensar nisso como uma digestão física. Você ainda não está alterando, quebrando, fragmentando a molécula, mas você já está dando a essa molécula uma forma que facilite a ação da enzima pepsina, que vai conseguir invadir esse formato tridimensional dessa molécula. É uma coisa lógica, de acordo com isso que o Vitor falou, é o pH. O pH do estômago é uma das coisas mais cobradas em prova, sendo que talvez é o único local do nosso corpo que tem um pH ácido dessa forma aí. pH 2 aproximadamente, aí é um pouco variável. Então a gente tem que pensar que de forma lógica, a pepsina vai atuar no pH ácido. Então o pH ótimo de atuação da pepsina, ele é ácido. Inclusive é a própria acidez que ativa a pepsina no estômago. Bom, como o Padilha bem falou, né, essa enzima é produzida de uma forma inativa, chamada pepsinogênio. Isso, de uma certa forma, é para proteger a própria estrutura do estômago e só é ativada ao chegar ao ambiente estomacal, onde ela encontra o pH ácido, onde ela encontra o ácido clorídrico. Bom, uma outra coisa que vale muito você lembrar como o Padilha bem citou há um tempo atrás,
As proteínas, e assim como o amido foi na boca, elas não são completamente fragmentadas já nessa primeira tentativa. Você primeiro vai pegar essa estrutura muito grande, que é uma proteína, e fragmentar a pedaços menores, que a gente chama de peptídeos. E esses peptídeos, posteriormente, vão ser fragmentados em outros compartimentos. Levando em consideração, de novo, aquela ideia que ele propôs pra gente, cobradíssimo em prova. Você começou a digestão de proteínas na boca. E olha a palavra, você começou. Você vai terminar no intestino, que é a próxima cavidade. Tá? Agora, quando a gente fala de intestino delgado, tá? A primeira região do intestino, tá? Chamada de duodeno, é a principal região relacionada com digestão. Bom, e por isso ela é uma região que vai ter um trabalho muito grande, mas ela tem um porém, né? É uma região muito curta. E sendo muito curta, ela acaba tendo auxílio de outras glândulas que facilitam a digestão que ocorre ali dentro. Uma dessas glândulas é o fígado. O fígado produz uma mistura chamada bile. Nessa mistura a gente tem compostos apolares, como o colesterol, e muitos compostos polares, como os próprios sais e a água presente nessa estrutura também. Mas a bile é uma enzima? Galera, de forma alguma, vocês não podem cair nesse pega, isso cai em qualquer prova que você imaginar falando que bile é enzima. Bile de forma alguma pode ser interpretada como enzima, mas sim como um detergente. Algo que ao chegar ao intestino delgado vai fazer com que o ambiente aquoso ali presente se envolva mais com os lipídios da sua alimentação. Se você considerar que toda enzima do seu corpo ela é hidrofílica, ou seja, ela tem uma afinidade por água, inclusive a enzima que quebra lipídios, que é a lipase. A lipase tem dificuldades em promover essa digestão, só que isso é facilitado a partir do momento que a bile entra na jogada e começa a participar dessa digestão, promovendo, né, uma união mais fácil entre enzima e alimento. Então quer dizer que o lance da bile é facilitar o contato da lipase com o material que vai ser digerido, com os lipídios. Exatamente. E por isso você não pode chegar e falar que a bile promove a digestão química, porque ela não é enzima, ela não fragmenta os lipídios ali presentes. A bile torna o lipídio solúvel em água de forma momentânea ali. Então é uma digestão física. Exatamente. É uma digestão física. E lembra só o seguinte, hein? A bile é produzida no fígado, mas ela é armazenada na vesícula biliar. Isso pode ser cobrado em prova pra gente. Bom, então o fígado é a primeira das glândulas, né, que auxilia nesse processo. E aí a gente vai falar agora de outra glândula que é muito importante, não só por ser parte do sistema digestório, mas também por ser muito importante no sistema endócrino, que é o pâncreas. O pâncreas vem primeiro resolver um problema que vem do estômago. O ambiente estomacal é muito ácido. E esse ambiente estomacal ele pode danificar essa parte do intestino delgado. E por isso o pâncreas libera o bicarbonato de sódio, que tem como objetivo sair do pH 2, fazer com que aquele quimo vindo do estômago saia do pH 2 e chegue a um pH próximo de 8,5, que é um pH considerado básico. E essa é a primeira coisa, fato importante realizado pelo pâncreas. Tá bom, mas essa alcalinização, digamos assim, do pH no intestino delgado tem por função neutralizar a acidez que veio do estômago. Galera, de forma alguma você vai cair nisso, né? Neutralizar significa tornar próximo de 7, que é o pH neutro. Você tem que se atentar para essa questão e lembrar sempre, quando você vai falar que o pH vai ficar básico, você vai alcalinizar, né, esse ambiente. Perfeito. Mas de qualquer forma é uma maneira de proteger o ambiente do intestino delgado e do grosso, né, de uma acidez exagerada que vinha lá do estômago. Exatamente. Além do mais, né, é um ambiente ideal para a ação das enzimas que vêm do próprio pâncreas e que também vêm do intestino. E essas enzimas, de uma forma geral, a gente, para facilitar a interpretação de vocês, muitas vezes a gente associa como sendo enzimas que atuam sobre moléculas grandes. Por exemplo, a gente tem a tripsina e a quimotripsina, que são enzimas que atuam sobre proteínas. Proteínas ainda inteiras, né? Ou seja, moléculas grandes. A gente tem a lipase, vinda do pâncreas, lipase pancreática, que atua em cima dos lipídios, que também são moléculas grandes. A amilase pancreática. Se você lembrar, já apareceu uma amilase na boca. Mas como você não pode garantir que todo o amido foi digerido ali na boca, você ainda tem uma amilase pancreática que auxilia na digestão desse amido. E as nucleases, que basicamente são enzimas que fragmentam ácidos nucleicos, né, como DNA e RNA, que até esse momento nem iniciaram a sua digestão.